Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caderno de Matemática. O assunto de hoje é inequação produto, inequação quociente e inequação potência. Já vimos em outro vídeo o conceito de inequação. Deixo aqui para vocês os passos para que nós possamos resolver todo e qualquer tipo de inequação produto e de inequação quociente. Primeiro, vamos descobrir as raízes de cada uma das funções componentes da inequação. Após isso, vamos fazer o estudo dos sinais de cada uma das funções. E, por último, vamos fazer o quadro de sinais. A partir do quadro de sinais é que nós chegaremos ao resultado, ao conjunto solução da inequação. Então, o que é uma inequação produto? Inequação produto é uma inequação em que haja multiplicação de funções, sendo que esse produto será menor ou igual a zero, maior ou igual a zero, menor que zero ou maior que zero. Vamos então resolver a inequação x menos 2 que multiplica menos x ao quadrado mais 3x mais 10 maior que zero. Temos então a inequação produto da forma f de x vezes g de x maior que zero. Primeiro vamos achar a raiz de x menos 2. Temos então que x menos 2 é igual a zero, logo x é igual a 2. Fazendo o estudo dos sinais, chegamos a essa situação. Reparem, bolinha aberta. Por quê? Porque a inequação é maior que zero. Significa que a raiz não está incluída no conjunto solução. Fazendo agora g de x igual a zero, temos menos x ao quadrado mais 3x mais 10 igual a zero. Resolvendo essa equação, chegamos que uma das raízes é igual a menos 2 e a outra é igual a 5. Temos aqui então o estudo dos sinais. Lembrando que resolução de inequações e estudo de sinais já foram temas de outros vídeos. Com isso, temos aqui a confecção do quadro de sinais. Na primeira linha, eu coloco a função f de x, na segunda, a função g de x e na terceira, o produto entre elas. Separando as colunas, eu coloco as raízes encontradas, sempre em ordem crescente. A partir do estudo dos sinais de cada função é que eu vou colocar sinais no quadro. Em f de x, qualquer valor anterior a 2 torna a função negativa. Com isso, temos antes de menos 2 negativo e entre menos 2 e 2 também negativo. Após o 2, todos os valores da função serão positivos. Então eu coloco positivo e positivo nessas duas colunas. Analisando agora a função g de x. Antes de menos 2, a função é negativa. Então, antes de menos 2, negativa. Entre menos 2 e 5, a função é positiva. Então, eu coloco positivo nessa coluna e também nessa coluna. Após o 5, a função torna-se negativa novamente. Então, eu coloco negativo nessa última coluna. Usando a regra dos sinais da multiplicação, tenho que menos com menos é mais, menos com mais é menos, mais com mais é mais, e mais com menos é menos. Como o que eu quero são valores maiores que zero, eu pego os intervalos positivos, que são todos os valores menores que menos 2, e todos os valores reais entre 2 e 5. Sendo assim, o conjunto de solução será x pertence aos reais, tal que x menor que menos 2, ou 2 menor que x, que é menor que 5. Posso representar esse conjunto também na forma de intervalos. Sendo assim, conjunto de solução é igual a intervalo aberto de menos infinito até aberto em menos 2, união com intervalo aberto em 2 até aberto em 5. Vamos agora entender como solucionarmos uma inequação quociente. Através do seguinte exemplo. X ao quadrado menos 8x mais 12 sobre x ao quadrado menos 5x menor ou igual a zero. É uma inequação quociente da forma f de x sobre g de x menor ou igual a zero. Primeiro, achamos as raízes do numerador, fazendo x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. As raízes são 2 e 6. Com isso, temos esse estudo dos sinais. Agora, as raízes da função x ao quadrado menos 5x igual a zero. Temos as raízes iguais a 0 e 5, sendo esse o estudo dos sinais da função. Reparem o seguinte, aqui nós temos bolinhas fechadas e aqui bolinhas abertas. Nós já vimos que bolinhas fechadas significam que as raízes fazem parte do conjunto solução.
Isso é indicado através do sinal de desigualdade, aqui menor ou igual a zero. E, nas raízes, a função é igual a zero. Mas, como essa é uma inequação quociente, é necessário prestar atenção. Já sabemos que nenhuma fração tem denominador igual a zero, ou seja, mesmo que aqui seja menor ou igual a zero, as bolinhas referentes às raízes vindas do denominador têm que ser abertas, porque essas raízes vão tornar o denominador igual a zero. Fazendo aqui o quadro de sinais, temos na função f de x os valores anteriores a 2 maiores que zero, ou seja, as duas primeiras colunas serão positivas. Os valores entre 2 e 6 serão menores que zero. Significa que entre o 2 e o 6 teremos sinais negativos. E, após o 6, sinal positivo, como está representado aqui na última coluna. Já na função g de x, temos a seguinte situação. Antes do zero, a função é positiva. Entre o 0 e o 5, a função é negativa. Portanto, negativo nessas duas colunas. E após o 5, a função é positiva. Portanto, sinais de positivo nessas duas colunas. Vejam que eu coloquei aqui f de x vezes g de x. A regra dos sinais de divisão é a mesma regra dos sinais da multiplicação. Portanto, estou usando essa representação apenas para utilizar a regra dos sinais. Sendo assim, mais com mais é igual a mais com menos, menos com menos, menos com mais, menos, e mais com mais, mais. Reparem que nós queremos aquilo que é menor ou igual a zero, ou seja, queremos os valores negativos. Os intervalos negativos são esses, aberto em 0 até fechado em 2, e aberto em 5 até fechado em 6. Com isso, esse é o conjunto de solução. X pertence aos reais, tá o quê? 0 menor que x, que é menor ou igual a 2. Prestem atenção aqui, bolinha aberta, menor, bolinha fechada, menor ou igual. Ou 5 menor que x, que é menor ou igual a 6. Na notação de intervalos, vai ficar da seguinte forma o conjunto de solução. Intervalo aberto em 0 até fechado em 2, união com intervalo aberto em 5 até fechado em 6. Agora, as inequações potência. Inequação potência é toda a inequação em que nós tivermos a função elevada a um determinado expoente. No nosso exemplo, temos que x menos 2 elevado a 8 é maior ou igual a zero. A indicação do expoente é importante. Nesse caso, o 8 é um número par. A regra é sempre a seguinte: se o expoente for par, o resultado da potenciação será sempre positivo ou nulo. Nesse caso, o que nós queremos é justamente isso, resultados positivos ou nulos. Basta então resolvermos x menos 2 maior ou igual a zero. Consequentemente, x maior ou igual a 2. Sendo assim, o conjunto de solução já está aqui. X pertence aos reais, então que x maior ou igual a 2. De forma semelhante, x menos 2 elevado a 8 maior que zero. Como o expoente é par, o resultado certamente será positivo. Portanto, basta resolvermos x menos 2 maior que zero. Consequentemente, x maior que 2. Conjunto de solução, x pertence aos reais, tá o quê? X maior que 2. Agora, prestem atenção. X menos 2 elevado a 8 menor que zero. Menor que zero significa que o resultado é negativo. Mas nós já vimos, se o expoente é par, o resultado será positivo ou nulo, nunca negativo. Logo, nessa situação, o conjunto de solução é vazio. Não existe nenhum valor que, elevado a 8, fique negativo. Já nessa situação, x menos 2 elevado a 8 menor ou igual a zero. O que nós faremos? X menos 2 igual a zero. Por quê? Porque nós já vimos que, se o expoente for par, o resultado será positivo ou nulo. E o valor nulo está incluído aqui na inequação. Queremos menor ou igual a zero.
Resolvendo então x menos 2 igual a zero, temos que x é igual a 2. O conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que x igual a 2. Vimos então todas as situações de uma inequação potência com expoente par. Vamos agora ver as situações com expoente ímpar. Por exemplo, x menos 2 elevado a 7 maior ou igual a zero. No caso de o expoente ser ímpar, o resultado da potenciação terá um sinal igual ao sinal da base. Se a base for positiva, o resultado será positivo. Se a base for negativa, o resultado será negativo. Ou seja, o expoente negativo em nada atrapalha a resolução da inequação. Posso resolver, então, sem o expoente. Posso resolver utilizando apenas a base. Nesse caso, x menos 2 maior ou igual a zero, portanto, x maior ou igual a 2. Conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2. As outras situações também são semelhantes. x menos 2 elevado a 7 maior que zero, logo, x menos 2 maior que zero e x maior que 2. Solução, x pertence aos reais, tal que x maior que 2. De forma semelhante, x menos 2 elevado a 7 menor ou igual a zero, portanto, x menos 2 menor ou igual a zero, logo, x menor ou igual a 2. Solução, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 2. E por último, x menos 2 elevado a 7 menor que zero. Já viram, basta fazermos x menos 2 menor que zero, consequentemente x menor que 2. Solução, x pertence aos reais, tal que x menor que 2. Espero que tenha gostado da explicação. Se precisarem de mais alguma ajuda, podem entrar em contato comigo. Quem gostou, dá uma curtida e se inscreva aqui no canal, aqui no Caderno de Matemática. Muito obrigado e até a próxima!